Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam se cuidando nessa época de pandemia. E nessa semana, nesse vídeo, nós iremos corrigir a atividade 3 do bloco 2, do sexto plano de estudos, que é esse de setembro e outubro. Nessa primeira atividade, vocês já viram, porque responderam, nós estamos trabalhando com os pronomes. Então vamos para a questão 1. Circule os pronomes possessivos presentes nas frases abaixo. Então vamos ler as frases e circular aqueles que são os pronomes possessivos, ou seja, nesse tipo específico de pronomes. A. Nossas brincadeiras são as nossas alegrias. Então, pessoal, o que são os pronomes possessivos? Como o próprio nome diz, possessivo, ou seja, de posse daquilo que pertence a alguém, são aqueles pronomes que indicam, a posse, o pertencimento de alguma coisa. Então, nessa frase, nós temos aqui um substantivo, que é brincadeiras. E aí, nós temos esse pronome aqui, nossas, que o que ele indica? A posse da brincadeira. Não é isso? Porque não é qualquer brincadeira. São as nossas brincadeiras, Então, esse pronome aqui, ele indica isso, a quem essas brincadeiras pertencem. Então, por isso é um pronome possessivo. Do mesmo jeito, o outro nossas, indica que não é qualquer alegria, são as nossas alegrias, Então, isso são os pronomes possessivos, É esse papel que eles desempenham nas frases, para indicar a posse de pode ser de algum objeto, pode ser, nesse caso aqui da primeira frase, algum sentimento, enfim, qualquer coisa que pertença a alguém ali daquela frase, ou quem está falando da frase, ou quem está ouvindo, ou de quem se está falando na frase. B. Seus pedidos serão atendidos. De novo, nós temos aqui um substantivo, pedidos, e acompanhando o substantivo, dando esse sentido de posse à palavra pedidos, nós temos um pronome possessivo, seus. Então, é como eu disse, os pronomes possessivos, eles podem falar não só do eu da frase, por exemplo, meu pedido será atendido, mas também pode ser de quem eu estou falando, nesse caso, de quem eu estou falando ou com quem eu estou falando, que é esse caso da B. Seus pedidos serão atendidos, indicando posse. C. Meus amigos e minhas amigas chegaram. Igual às outras duas, nós temos substantivos aqui, palavras substantivas, amigos e amigas, e tem pronomes possessivos acompanhando. Por que possessivos? Indicam, de quem são esses amigos e amigas. Não são seus amigos, não são nossos amigos e amigas, são meus amigos e minhas amigas. Essa posse, esse sentido de que a quem pertence esses amigos, de quem são amigos de quem. D. Esse é o meu lanche. Você não trouxe o seu? Então, eu tenho aqui, pessoal, um substantivo, que é a palavra lanche, e acompanhando a palavra lanche, nós temos o pronome possessivo meu. Você não trouxe o seu? Aí aqui, por que nós não temos um pronome possessivo acompanhando o substantivo, pessoal? Porque a que o seu se refere? Eu digo, esse é o meu lanche. Você não trouxe o seu? O seu o quê? Lanche, não é mesmo? Só que, como as frases estão muito perto, eu não preciso repetir, o substantivo aqui. Então, o seu, também, como nas outras frases,
é um pronome possessivo acompanhando um substantivo, né? A diferença aqui é que o substantivo ele já está presente antes, então eu simplesmente não repeti, mas aconteceu a mesma coisa das outras frases. Então, nós temos os pronomes possessivos meu, né, que indica algo que eu possuo, eu que estou falando a frase, estou escrevendo a frase. Seu, né, que indica a posse da pessoa que eu estou falando, né? Ele não marcou pontos para a nossa equipe. Então, a mesma coisa, um substantivo aqui, a palavra equipe, um pronome possessivo, indicando aqui o pertencimento dessa equipe, que é nossa. É minha, é suas, deles, enfim. E aqui, nessa frase é interessante perceber que nós temos também, da mesma forma que a frase de, nós temos outros pronomes, não é mesmo? Ele e você são pronomes também. A diferença é que tanto ele quanto você não indicam, né? Não tem esse sentido de posse. O ele é um pronome que eu uso para falar, né, de uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu estou falando para você, olha, ele não marcou os pontos para a nossa equipe, não. Então, quem é ele? Né? Esse pronome aí eu estou usando para me referir a alguém que não sou eu e não é você, né? Uma terceira pessoa aí de quem nós dois estamos falando. Então, é um pronome, mas um tipo diferente de pronome. Leia esta tira de Bill Watterson. Sua casa fica para lá. Quer que eu faça um mapa para você? É lógico que não. Estou indo para minha casa. Ok, mas não pode estar indo para minha casa. É só até meus pais chegarem em casa. Quem falou? Minha mãe e sua mãe. Acha que faço isso porque quero? Bem, mas minha mãe disse que você não pode passar do jardim. Ela não disse isso. Questão 2. Responda. De acordo com a tirinha que a gente acabou de ler, né? Claro. Quantas vezes são empregados pronomes possessivos no texto? 7 vezes. Então, vamos voltar lá para contar? Vamos ver os pronomes possessivos que nós temos aqui nessa tirinha. Então, o primeiro balão. Sua casa fica para lá. Quer que eu faça um mapa para você? Então, nós temos aqui pronome possessivo sua, indicando a posse, né, da casa, especificando de quem é a casa e colocando, né, dando essa posse da casa para a outra pessoa que o Calvin está falando, né? A outra personagem. É lógico que não. Estou indo para minha casa. Aqui como é ela que está falando, então, da casa. Quando o Calvin fala, é sua casa. Quando a personagem fala, é minha casa. Então, aqui nós já temos 2 pronomes possessivos. Ok, mas não pode estar indo para minha casa. Então, aqui Calvin falando da casa dele, terceiro pronome. É só até meus pais chegarem em casa. Aqui a personagem falando dos pais dela, então, especificando de quem são os pais. O quarto pronome. Em quem falou, nós não temos pronome possessivo. E aqui, mas na outra fala, nós temos minha mãe e sua mãe. Então, aqui ela está falando, né, das mães, tanto dela mesma quanto do Calvin. Então, ela utiliza 2 pronomes possessivos, minha e sua. Bem, mas minha mãe disse que você não pode passar do jardim. Então, nós temos aqui, né, o quinto e o sexto, e minha mãe, o minha aqui é o 7º pronome possessivo. Na última fala aí da personagem, ela não disse isso, nós temos um pronome, que é ela, mas que, da mesma forma da letra E, da questão 1 e da letra D, não são pronomes possessivos, é um outro tipo de pronome. B. No primeiro quadrinho, Calvin diz sua casa e Suzy, a amiga dele, diz minha casa.
Nesse quadrinho, eles estão falando da mesma casa ou de casas diferentes? Comente sua resposta. Então, eles falam da mesma casa, né? A casa da Suzy. É como eu comentei quando a gente estava lá contando o número de pronomes possessivos. Calvin, ao se referir à casa de Suzy, precisa empregar o pronome possessivo da terceira pessoa, sua. Como eu disse, né, nós temos os pronomes possessivos que indicam o que pertence à pessoa que está falando, o eu, a pessoa com a qual eu estou falando, no caso você, que está assistindo esse vídeo, poderia ser na nossa conversa, e nós temos também aqueles pronomes que eu vou usar para me referir a alguém de que nós estamos falando. Eu e você estamos falando de uma terceira pessoa, uma outra pessoa, melhor dizendo, e aí eu tenho os pronomes para se referir a essa pessoa também. Por exemplo, essa casa é dela. Então, dela não quer dizer que não é minha, não é sua, é dela, de uma outra pessoa que não está aqui. Suzy, ao se referir à própria casa, precisa empregar o possessivo da primeira pessoa, minha. Então, eles estão se referindo aqui à mesma casa. Sua casa fica para lá. Ela diz, é lógico que não, estou indo para minha casa. Então, a mesma casa, né? Só que eles precisam utilizar pronomes diferentes. Porque o Calvin está falando da casa que não é dele, é da Suzy, e a Suzy está falando da casa que é dela mesma. Questão 3. O texto a seguir foi retirado de um blog. Então, vamos ler este texto. Você tem noção de quantas sacolas aceita ou recusa em seu dia a dia? Todas as vezes em que você for à farmácia, à padaria ou ao supermercado e disser obrigada, mas não preciso de sacolinha, registre sua atitude no contador de sacolas descartáveis recusadas. Pode parecer pouco, mas você vai se surpreender com quantas sacolinhas lhe oferecem a todo momento e com o fato de que a maioria delas é realmente desnecessária. Especialmente se você mantém suas ecobags no carro ou no fundo da bolsa ou da mochila. Até agora, quase 2 milhões de sacolas descartáveis já foram recusadas e contabilizadas na ferramenta. Ajude esse número a crescer. Então, está no site, né, da Super Interessante, da revista Abril, e foi acessado no dia 3 de dezembro de 2010. Então, aqui, atenção! O pronome demonstrativo esse, nesse texto, não indica a localização no espaço nem no tempo. Ele se refere a algo mencionado anteriormente no texto. Aqui, pessoal, nós já estamos falando de um outro tipo de pronome. Percebam, não é mais pronome possessivo, é o pronome demonstrativo. Como o próprio nome diz, ele é utilizado quando queremos demonstrar ou mostrar alguma coisa no espaço, né? Então, por exemplo, o próprio pronome esse. Se eu estou falando com você e eu digo, olha, esse caderno pertence ao seu colega. Então, eu utilizei, ao invés de falar, olha, o caderno pertence ao seu colega. Quando eu digo caderno, talvez você não vai saber a qual caderno estou me referindo. Então, eu digo, esse caderno é o do seu colega. E aí, por exemplo, se a gente está presencialmente, estamos conversando na sala de aula, então eu posso apontar para o caderno e dizer, né, esse caderno. Então aí, para que ele está servindo esse pronome demonstrativo, né, indicando uma localização no espaço. Se eu digo aqui, por exemplo, olhem, que bonita essa figurinha. Então, de novo, indicando uma localização, eu quero demonstrar, né, a localização do objeto. Eu estou explicando, né, de certa forma, ao qual objeto eu estou me referindo, né, onde ele está no espaço, no tempo também. Só que o pronome demonstrativo, né, esse pronome demonstrativo, ele também pode servir para uma outra função, que é retomar algo que eu já disse no texto, né? Então,
Cadê o pronome esse aqui no texto? Então, aqui no texto, nós temos na última frase o pronome demonstrativo esse. Ajude esse número a crescer. Então, vejam que eu não estou utilizando ele para indicar uma localização. Não é um número do mesmo exemplo que eu dei da figurinha, por exemplo. Essa figurinha, que é a que vocês estão vendo aí. Não, o esse eu não estou querendo me referir à localização do número. Não é mesmo? Se ele está à nossa direita, à nossa esquerda, abaixo, acima, não é isso. Eu estou retomando um número que eu já falei, que o texto já falou, na verdade, né? Que é quase 2 milhões de sacolas descartáveis. Então, para não falar ajude as 2 milhões de sacolas descartáveis a crescer, não, eu digo esse número. Ou se eu poderia dizer ajude o número de 2 milhões de sacolas descartáveis a crescer. Mas vejam que ficaria repetitivo, né? Então, vamos ler se a gente escrevesse dessa maneira. Até agora, quase 2 milhões de sacolas descartáveis já foram recusadas e contabilizadas na ferramenta. Ajude o número de 2 milhões de sacolas descartáveis a crescer. Então, vejam que fica desnecessariamente repetitivo. Eu poderia, como o escritor do texto fez, substituir por esse número. Por quê? É um número que eu falei aqui na frase anterior. Então, se eu leio ajude esse número a crescer, eu já entendo que são as 2 milhões de sacolas descartáveis. Então, na questão, a letra A da questão. Pela leitura desse texto, entende-se que recusar sacolinhas de plástico é bom ou ruim. Você sabe por quê? É bom, pois as sacolas plásticas podem trazer vários prejuízos ao meio ambiente. No mar, elas se tornam parte da cadeia alimentar de animais marinhos. A ingestão de pedaços de sacolas é uma das principais causas da morte de tartarugas. Cerca de 100 mil mamíferos e pássaros morrem sufocados por ano por ingerir sacos plásticos. Nas cidades, as sacolas descartadas de maneira incorreta entopem bueiros, provocando enchentes. Então, são informações, não é mesmo, pessoal, que a gente sempre vê na TV, na internet, no rádio, né? Como as sacolas plásticas, que demoram muito tempo, né, para se dissolverem no meio ambiente, são ingeridas por animais, né, acumulam lixo nas cidades, que pode causar enchentes nas épocas de chuva. E o próprio texto, né, falando, o tema dele é a recusa da sacola, né, esse aplicativo, esse site que foi feito para contabilizar essa recusa de sacolinhas descartáveis. Então, se foi feito um site para isso, e nós temos uma matéria que fala, então a gente pode entender que recusar sacolinhas de plástico é bom, não é mesmo? Se fosse ruim, o texto teria um outro tom, falaria de uma outra maneira. B. Qual é a proposta feita no texto? Que as pessoas recusem as sacolas de plástico oferecidas no supermercado ou padaria. Então, o texto, desde o começo, né, voltando ali no texto, ele fala que pode parecer pouco, mas vai se surpreender com quantas sacolinhas lhe oferece. E fala que elas são desnecessárias, né? E ainda cita aqui as ecobags, que são aquelas bolsinhas, né? Umas sacolinhas feitas de pano, geralmente, e que são reutilizáveis. Então, o texto, né, ele tem essa proposta de que a gente use mais ecobags, mais outros tipos de formas de carregar as nossas compras do que sacolas de plástico. C. A qual número se faz referência na frase ajude esse número a crescer? Nós já comentamos na questão anterior, né? Aos quase 2 milhões de sacolas já recusadas. Leia agora este trecho de uma matéria sobre Marco Polo, um viajante do século XIII. Durante sua estada na prisão, ele, Marco Polo, ditou suas aventuras para um escritor que ali conhecera, Rusticiano de Pisa.
Depois disso, foi libertado e veio a falecer em 1324. De imediato, sua história não ficou famosa, devido ao fato de não haver impressão ainda naquele tempo. Contudo, posteriormente, suas histórias ficaram famosas por toda a Europa. Então, está disponível no site, no blog Seguindo Passos História, e foi acessado em 3 de dezembro de 2010. Atenção novamente, olha agora sobre os pronomes. A palavra naquele é uma contração do pronome aquele com a palavra em. Então, na língua portuguesa, pessoal, nós temos muitas contrações assim, Eu junto duas palavras e transformo, em uma terceira palavra. Em vez de falar, por exemplo, em aquele navio há muitos passageiros. Eu poderia? Sim, mas a língua, faz é possível que a gente faça essa contração, juntando. Em vez de em aquele navio, naquele navio há muitos passageiros. Isso acontece com outras palavras. Por exemplo, quando eu digo a casa da Maria, o da é uma contração da palavra de mais a. Então, seria a casa de a Maria, Porque eu tenho o a que sempre vem antes dos substantivos e tenho o de que vai indicar, que indica aí, que a casa pertence a Maria. Então, eu juntei, em vez de falar a casa de a Maria, juntei e virou a casa da Maria. Questão 4. Responda. O que impossibilitou Marco Polo de publicar seu relato de viagem? O fato de não haver métodos de impressão de livros. O texto fala isso, Que ele conta a história para uma outra pessoa e que o homem, ele escreve a história, mas não é possível distribuir, A imprensa, a forma de imprimir livros e outros tipos de textos mais rapidamente, de fazer uma impressão mesmo, vai surgir ali por volta de 1450, com um homem chamado Gutenberg. E ele cria a primeira prensa, e a partir daí é que os livros e jornais e revistas e todos os tipos de formas de se contar histórias, de se transmitir informações, vai ficar mais rápido. Antes disso, era tudo na mão mesmo. Então, se você quisesse escrever seu livro e publicar, quisesse várias cópias, teria que ser tudo escrito na mão. B. A que época se refere a expressão naquele tempo? A época em que Marco Polo ditou seu relato. Então, vamos voltar no texto. Então, ele diz aqui: de imediato, sua história não ficou famosa devido ao fato de não haver impressão ainda naquele tempo. Então, qual seria o tempo aqui para a história não ficar famosa? O tempo em que ele contou a sua história, não é mesmo? Mais um texto agora para responder as questões 5 e 9, pessoal. E ele pede para que a gente observe o emprego dos pronomes, que vai ajudar na coesão do texto. Como funcionam os detergentes biodegradáveis? Entenda por que esses produtos são menos poluentes do que os tradicionais. Quando uma panela está engordurada, o que fazemos para limpá-la? Lavar apenas com água não dá resultado. Precisamos usar um detergente ou sabão. O detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza, porque tanto se liga à água quanto ao óleo. Assim, ele consegue misturar o óleo na água, removendo a gordura e limpando a nossa louça. Então, nós percebemos, que temos aqui temos alguns pronomes, e que são pronomes diferentes. Mas para onde vai essa mistura depois da limpeza? Se não for para alguma estação de tratamento de água, ela vai diretamente para os rios. O detergente da sua cozinha pode causar graves danos à natureza.
Em contato com a água, ele forma uma espuma que impede a passagem do oxigênio que os peixes e outros animais usam para respirar. Mas será que tem como limpar a panela sem prejudicar o meio ambiente? A solução é usar um detergente que seja biodegradável. As substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e, assim, decompor. Depois do trabalho feito pelos micro-organismos, as moléculas que compõem o detergente biodegradável não representam perigo para a natureza, deixam de ser tóxicas e não formam mais espuma. Para proteger o meio ambiente, é muito importante verificar se o detergente, assim como o sabão e até mesmo o shampoo que você usa, é biodegradável. Saiba que os produtos assim são menos poluentes e não custam mais caro por isso. Então esse texto, ele é do Frederico Cronenberger, do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia, da Universidade do Rio de Janeiro e foi publicado em agosto de 2010. Questão 5. No trecho, o que fazemos para limpá-la? O pronome destacado substitui que palavra no texto? Por que foi empregado? Então, vamos voltar lá. Qual que é o pronome destacado? O lá, né? Em limpá-la. E qual a palavra? O pronome, ele está aqui substituindo uma palavra. Da mesma forma, no texto, antes do texto do Marco Polo, aquele que fala sobre sacolinhas, nós também tivemos um pronome substituindo o número, né? Para não repetir aquele número de 2 milhões de sacolinhas recusadas, eu usei um pronome. Então, aqui também eu usei um pronome, que é o lá, para não repetir uma palavra. E qual foi essa? Quando uma panela está engordurada, o que fazemos para limpá-la? Limpar o quê? O que nós vamos limpar? A panela engordurada, certo? Então, para não repetir a palavra panela, eu usei o pronome lá. Então, se eu não tivesse usado, como ficaria? Quando uma panela está engordurada, o que fazemos para limpar a panela? Então, vejam que não tem necessidade de eu repetir. É porque fica até feio. E nós temos os pronomes na língua portuguesa também para esse uso, né? Substituir palavras. Substituir substantivos. Como nós vimos na questão número 1, os pronomes, eles podem acompanhar os substantivos. Como, por exemplo, minha casa. Eu tenho o substantivo casa e o pronome minha, indicando a posse da casa. Mas também eu posso usar os pronomes para substituir uma palavra, um substantivo, em vez de acompanhá-lo. Por exemplo, se eu digo, Maria estava muito cansada. Foi ela que me disse. Ela, eu estou me referindo a quem? Maria. Mas para não dizer, Maria estava muito cansada. Foi Maria que me disse. Eu substituo por um pronome, que é o pronome ela. Substitui a panela engordurada e foi empregada para a palavra não ser repetida. Questão 6. O pronome nesse, que é a junção, né, a contração das palavras em e esse, em o detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza, refere-se a que limpeza? A limpeza da panela, novamente, né? Então, vamos voltar aqui no texto para a gente conferir. Aqui, o detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza. Qual é o tipo? Aquele tipo que nós falamos aqui na primeira frase, a limpeza da panela engordurada, certo? Então, percebam que a gente está falando até essa parte da mesma coisa. Quando a panela está engordurada, o que fazemos para limpá-la? Lavar apenas com água não dá resultado, precisamos usar um detergente ou sabão. O detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza. Nós estamos falando, né, da limpeza da gordura nas panelas. Questão 7. O pronome destacado em assim, ele consegue misturar o óleo na água, evita a repetição de qual palavra? Então, é o que eu já comentei, né? O pronome ele também pode ser usado para evitar a repetição das palavras no texto.
Então, evita a repetição da palavra detergente. Assim, o detergente consegue misturar o óleo na água. Vamos voltar lá? Aqui. Então, vejam que na frase anterior eu estou falando de detergentes. O detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza. Assim, ele consegue misturar o óleo na água. Qual palavra ele pode se referir? Detergente. Que é o assunto, é do que eu estava falando na frase anterior. Então, evita a repetição da palavra detergente. Questão 8. Entre os pronomes destacados no texto, quais expressam a ideia de posse? Indique a palavra que eles se referem. Então, nós temos 2 pronomes possessivos naquele texto. Os que expressam a ideia de posse são os pronomes possessivos, como nós vimos lá na questão número 1. Então, nós temos 2, nossa e sua. Nossa, que se refere à palavra louça, e sua, que se refere à palavra cozinha. Então, vamos voltar lá de novo para conferir. Então, nós temos aqui, removendo a gordura e limpando a nossa louça. O nossa aqui acompanha o substantivo louça. E aqui, é o detergente da sua cozinha. Então, o sua está indicando posse do quê? Do substantivo cozinha, que é a cozinha aqui de quem está lendo o texto, Ele está falando da sua cozinha, ou seja, de nós, leitores do texto. Então, vamos passar aqui. Questão 9. No trecho, as substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. O pronome destacado substitui uma palavra. Que palavra é essa? Substâncias. Então, qual o pronome aqui destacado? Não está destacado, mas no texto, vamos voltar lá, que ela estará destacada. Aqui. As substâncias biodegradáveis são aquelas, Então, eu tenho esse pronome, aquelas. Então, o que são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer? Aquelas substâncias, Então, aqui, de novo, esse pronome foi utilizado para substituir também uma palavra, evitando repetição, Eu retomo essa palavra, a palavra substâncias, sem citá-la novamente, Então, eu falo dela de novo, mas utilizando uma outra palavra. Então, pessoal, é isso nesse vídeo de pronome, dessa atividade de pronomes. Eu espero que tenha ficado claro. Se não, nas nossas aulas, nas aulas presenciais, tirem as dúvidas, perguntem e até a próxima.